Bem, então vamos dar início. Eu me chamo Lucas, como a professora Andréa falou. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Cadastro do Risco à Inundação no Distrito de Ernesto Alves, tá? Em Santiago, no Rio Grande do Sul, orientado pela professora Andréa. Para isso, então, a gente vai seguir um seguinte sumário, tendo a introdução, a fundamentação teórica, a caracterização da área de estudo, os procedimentos metodológicos, os resultados e as considerações finais e recomendações. Como parte da introdução, então, a gente vem vivendo um momento onde as áreas urbanas estão cada vez mais vulneráveis a esses processos de inundação, né? Muitas vezes devido a esse crescimento desordenado, essas mudanças ambientais que vêm ocorrendo. As inundações, elas representam, então, um risco significativo para a população, tanto a infraestrutura e o meio ambiente, e a compreensão, né, e o gerenciamento desses riscos se torna essencial para garantir, então, a segurança, o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. O nosso estudo vai focar na análise do risco de inundações na cidade de Ernesto Alves, né, o distrito de Santiago Ernesto Alves, então buscando identificar essas áreas de maior vulnerabilidade e subsidiar então, essas ações preventivas na região. O ano passado, então, o Rio Grande do Sul sofreu bastante com essas inundações, né? Então, nós tivemos mais de 180 pessoas que vieram a óbito, continuamos com 27 pessoas desaparecidas, 478 municípios que foram diretamente afetados aí e mais de 2 milhões de pessoas que foram impactadas. E isso causou impactos econômicos no setor habitacional, no setor público e no setor privado também, né? Então, Ernesto Alves, ele é um distrito de Santiago, né, no Rio Grande do Sul. Ele tem, por si só, sua formação por imigrantes de alemães, italianos e húngaros, né? Ele fica situado próximo ao rio Jaguarizinho, aonde ele abriga pessoas que moram lá na localidade e visitantes, principalmente nas épocas em busca de lazer do veraneio, né? A região, ela é, então, uma região suscetível a eventos de inundação. A mais expressiva ocorreu em 6 de maio de 1984, onde a gente teve um índice pluviométrico elevado em pouco tempo, né? Então, isso causou perdas econômicas e sociais, afetou residências, clubes e escolas na época, né? Então, até resultou na criação do marco dentro da Praça Central, aonde o nível da água atingiu. O nosso objetivo geral da pesquisa é o cadastro do risco à inundação em Ernesto Alves, em Santiago, no Rio Grande do Sul. Para isso, a gente teve alguns objetivos específicos, que era mapear e analisar os processos de inundação e fatores que contribuem para o risco no distrito de Ernesto Alves, né? Então, com o intuito de subsidiar essas ações de gerenciamento, de prevenção e mitigação desses desastres na região, identificar as áreas que são mais suscetíveis às inundações por meio de georreferenciamento e revisão desses registros históricos, integrar, então, a avaliação de vulnerabilidade na definição dos graus de risco. Como justificativa, então, a área ela possui uma ausência de estudos que são específicos, né, voltados para esse risco de inundação na região, não possui um mapeamento desse território, há uma recorrência histórica desses eventos hidrológicos, né, com impactos sociais e econômicos, tem a necessidade de investigação, né, para a gente ter uma política pública voltada para esse planejamento da região. Existe também o vínculo afetivo com a localidade, né, devido a alguns laços familiares. A minha mãe e meus avós são originários ali de Ernesto Alves, então a gente tem uma relação próxima com alguns moradores, né, com a comunidade local como um todo, e eles se possuem um engajamento comunitário muito grande, né, então eles têm um forte senso de pertencimento, de preservação da memória da história local, né, com registros documentais, fotografias da colonização. Então, isso tudo faz parte da nossa justificativa do estudo. Como fundamentação teórica, então, é importante nós entendermos alguns conceitos, por exemplo, de desastres naturais, né, que envolvem, como as inundações, podem ser climáticos ou atmosféricos, né, vendavais, geadas, chuvas de granizo, estiagem seca, incêndios, ondas de calor, deslizamentos. Dentro disso, os desastres eles são categorizados, né, como desastres biológicos, desastres hidrológicos, hidrometeorológicos, meteorológicos e desastres geofísicos. Conceitos importantes como inundações, enchentes e alagamentos, né? Então, alguns autores diferenciam isso aí com base no nível da água em relação ao leito do rio, né? Enchente, então, ela ocorre quando atinge o leito maior, mas acaba não tendo esse transbordamento, né? Então, enquanto a inundação, essa água acaba ultrapassando esse leito e se espalha para essas áreas adjacentes.
Alguns autores também enfatizam que o transbordamento dessas águas é a principal característica das inundações, e isso ocorre quando o nível da água ou o nível do rio do Corpo ultrapassa então as suas margens e acaba se espalhando ao redor. Alguns autores então definem alagamento como o acúmulo temporário de água, né, em uma região específica, geralmente devido a algumas falhas do sistema de drenagem. Importante também, como as inundações, esses desastres, como as inundações, eles resultam de eventos naturais ou de ações humanas, né, que causam esses danos para o meio ambiente. Na pesquisa, a inundação é o nosso foco principal, né? Então, ela vai explorar essas características, essas causas, essas consequências, além da gente discutir essa vulnerabilidade dessas populações e a gestão desses riscos. Conceitos fundamentais que fazem parte disso, como a suscetibilidade, o perigo e a vulnerabilidade, né, são apresentados para ajudar na elaboração desse cadastro de risco à inundação. Então, o risco é a probabilidade desses danos e perdas que podem ocorrer em decorrência de um evento adverso, né? É importante a gente entender que o risco ele é formado pela suscetibilidade, então que refere-se a essa propensão de uma área a ser afetada por esse evento perigoso. O perigo propriamente dito, que diz respeito à natureza e à intensidade, né, desse evento que pode causar os danos, e a vulnerabilidade, né, que ela indica o grau em que uma comunidade ou um sistema pode ser impactado por esse evento. Costuma-se falar nessa multidimensionalidade, né, que a vulnerabilidade abrange diferentes aspectos, como os aspectos sociais, os econômicos, ambientais e físicos. Então, ele não se torna um fenômeno isolado. Dentro disso, a gente tem as medidas mitigadoras, né? Então, por exemplo, obras de engenharia, né, que vêm a ser intervenções para controlar, né, ou mitigar esses efeitos de inundações, classificadas também como medidas extensivas e medidas intensivas, alterando a relação entre a gestão das águas e a vazão dos rios, atuando diretamente sobre o rio e as suas características, né? Temos medidas não estruturais, como o zoneamento dessas áreas de risco de inundação. Então, ela é uma medida importante já porque ela identifica e regulamenta essas regiões que são mais vulneráveis e isso acaba orientando e evitando essas construções nessas áreas que correm esse risco, né? Então, a gente destaca o papel do Laboratório de Geologia ali da UFSM, o LaGeoLAN, né, que desenvolve pesquisas nessa área de risco em São Borja, em São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Itaqui e mais recentemente ali em Santa Maria, o Plano Municipal de Redução de Risco, né, onde a gente já conseguiu, onde já foi conseguido levantar vários recursos para isso, né? Então, com análise, identificação, espacialização desses perigos e vulnerabilidade, isso dando suporte a essa gestão de risco e orientando, então, as prioridades para investimentos públicos, né? Como caracterização da área de estudo, Santiago, então, ele possui 3 distritos, Ernesto Alves, Tupantuba e Florida. O distrito de Ernesto Alves ele é composto por subdistritos, que é a linha 8, Passo da Cruz, Rincão dos Ruivos, Buriti e Vila Branca, né? Ernesto Alves, então, fica distante 134 quilômetros de Santa Maria, 422 quilômetros de Porto Alegre e 21 quilômetros de Santiago, a sua sede, né? A população de Ernesto Alves, o distrito como um todo, possui 1.211 habitantes, e a região de estudo, né, que a gente chama de núcleo urbano ali, são cerca de 50 residentes naquele local. Aqui, então, tem um mapa da localização de Ernesto Alves, mais a sul, na região de Santiago, fazendo o limite ali com os municípios de Jaguari e Nova Esperança do Sul, tá? O Rio Jaguarizinho, então, está inserido na subbacia do Rio Biqui, que é, por sua vez, a bacia do Rio Uruguai. Algumas coisas importantes quanto à área de estudo, né? Então, o perímetro urbano de Ernesto Alves está à margem esquerda do Rio Jaguarizinho. Na inundação, nas enchentes ali, inundações de 1984, então 50% da vila já foi afetada por esse evento. Então, a região possui ali edificações de diferentes usos, residenciais, comércio e de serviços, né? Tem esse histórico de inundação que enfrenta isso daí, tendo esses impactos diretos na população, na infraestrutura e no meio ambiente. Na época dessa inundação, isso afetou cerca de mais de 35 indivíduos, ou seja, mais da metade ali das casas que estão nesse perímetro foram afetadas, né? Então, teve consequências desabrigando pessoas, desalojando esses moradores, danos em arruamentos, pontes, redes de água e de luz. E em conversa com os moradores, né, a gente pôde trocar essa experiência. Então, nesse dia aí, foram 2 grandes precipitações que ocorreram, no dia 5 e no dia 6 de maio de 2024. Então, a segunda chuva mais expressiva, que registrou 250 milímetros
em um curto período de tempo, né, totalizando então 337 milímetros aí, que fez com que o rio tivesse esse aumento aí, chegasse a 15 metros acima do normal. Ao decorrer do rio Jaguarizinho, existem 3 estações hidrometeorológicas, né? Em Ernesto Alves, próximo ao rio, existe uma estação fluviométrica, né, que faz esse monitoramento das informações de vazão e de cotas do rio, e dentro de uma propriedade privada ali foi instalada uma estação pluviométrica, né? Essa responsável pelo monitoramento desses índices de precipitação. Essa estação pluviométrica, ela fica dentro de uma digamos assim, de um cercado, né? E um casal, o seu Walter e a dona Cecília Vez, que são os responsáveis, né? São moradores ali da vila, são responsáveis por fazer esse monitoramento através de uma caderneta de observação pluviométrica. E aí a função deles, como observador hidrológico, é medir, anotar diariamente, né, essa quantidade de chuva, de forma que esses dados depois sejam coletados pela Agência Nacional para poder serem lançados num sistema, que é onde a gente compõe para trabalhar em pesquisas. Também, inserindo no contexto de pertencimento, de envolvimento da comunidade, né, o senhor Ivo Léo Bonotto, ele é morador natural dali de Ernesto Alves, tem 74 anos, morou a vida inteira ali, ele é presidente da associação e ele tem iniciativa pessoal de preservar essa história de Ernesto Alves, né? Então, ele transformou uma antiga residência da família dele num memorial, né, em homenagem ao filho que acabou falecendo e gostava de história, então ele resgatou isso e mantém viva essa memória de Ernesto Alves e dessa colonização. Então, ele abriga um acervo ali da colonização, da história da localidade, com mapas, com fotografias, recortes de jornal, né? Então, ele preserva isso muito bem e ele teve a disponibilidade, né, da gente trocar essa experiência e fazer essa visita para nos mostrar, na época da inundação de 84, onde que a água atingiu, qual foram os pontos e todos os percursos que aconteceram naquela época. As inundações mais recentes ali do Rio Jaguarizinho e Ernesto Alves, por exemplo, aí nós podemos citar em 2021, podemos citar que aconteceu em 2024, em 2025, então são imagens mais recentes da suba do Rio Jaguarizinho, né? Partindo para os procedimentos metodológicos, nós temos eles divididos em 5 etapas. Na primeira etapa, então, teve essa análise inicial com as causas, as consequências das inundações, teve uma revisão de literatura pertinente, teve todo esse levantamento de dados, né, esse registro de cotas, a visita de campo inicial para a gente reconhecer essa área afetada, fazer essas observações locais, identificação dessas áreas de risco. Nessa mesma visita, a gente compreendeu a importância do tema na vila de Ernesto Alves, então já com o acompanhamento dos moradores, vindo até as casas e entendendo o que aconteceu na época e o que eles enfrentam, né? Isso tudo fez parte da disciplina de desastres socioambientais e vulnerabilidade do programa de arquitetura da UFSM, o PPGAUP, né? Como atividade de extensão, e essas atividades foram realizadas, então, visando essa familiarização com o local, esse reconhecimento dessas áreas que foram atingidas dentro da comunidade, guiadas por o seu Ivo Léo Bonotto, que compartilhou a sua experiência conosco. Nesse dia, então, a gente identificou as residências, que segue as fotos das residências, né, onde o nível da água chegou. Todos esses dados eles foram anotados, foram tiradas as coordenadas, né, das respectivas elevações desses pontos que foram indicados por ele, para posterior tratamento desses dados. Numa segunda etapa, então, já ocorrida em 27 de outubro de 2023, a gente partiu para um trabalho de campo e reconhecimento dessa área, visando alguns levantamentos de dados e elaboração de material já. Então, a gente realizou esse levantamento dessas áreas de risco de inundação, fizemos um percurso para observação dos padrões construtivos já das moradias, realizou-se o voo de drone, então, para a obtenção posterior do modelo digital de terreno, né? Então, isso tudo foi acompanhado pela orientadora, a doutora Andréia, o professor doutor Ormari também, alguns bolsistas de mestrado e doutorado nos auxiliaram nesse percurso, né? Então, esse levantamento serviu para nós darmos pontapé inicial para o levantamento do plano altimétrico e a elaboração do MDT. Aqui está algumas imagens de como foram realizados esse voo de drone para a elaboração do modelo digital de elevação, né? Então, marcação dos pontos de controle, o reconhecimento dessa área, foi feito um estudo prévio dos voos de drone, como que seriam, né? Delimitando a autonomia de bateria, o que seria necessário para a gente viabilizar esse estudo. Numa etapa 3,
dividida em 3 momentos, né? Então, a gente partiu para o laboratório para elaboração, tratamento dessas imagens coletadas do voo de drone, né? Para posterior elaboração do modelo digital de terreno. Num segundo momento, nós tivemos o cálculo do tempo de retorno, né? A fim de a gente avaliar de acordo com a cota atingida pelas inundações, ver essas diferentes variáveis, intervalos de tempo, né? Devido às constantes mudanças. A utilização desses dados da Agência Nacional do Saneamento e das Águas, né? Então, foram classificados esses valores, os maiores de cota registrada anualmente, do período de 1958, que se tem registro, a 2024, né? Então, totalizando 67 anos de dados mapeados ali. Não entrou 2025, porque nós não tínhamos os dados completos de 2025. Uma observação importante é que no decorrer da pesquisa, né, a gente foi acompanhando alguns eventos que vieram acontecer no Rio Grande do Sul, e esses eventos estão cada vez mais imprevisíveis, né? Então, apesar de a gente ter essas metodologias de cálculo de tempo de retorno, hoje já se discute, né, a real aplicação de uma fórmula devido a essas mudanças, esses intervalos, a frequência que isso está acontecendo com magnitudes diferentes, tá? E no momento 3, então, a elaboração dos mapas de suscetibilidade e de perigo, né, onde a gente definiu esses graus de perigo. Perigo alto, perigo médio e perigo baixo, com base no tempo de retorno e nas suas respectivas cotas do levantamento. Na etapa 4, então, a gente tem essas análises dessas características das residências, né, com a metodologia adotada para a seleção dessas variáveis, então, para avaliação da vulnerabilidade, né, então, baseou-se em algumas metodologias já conhecidas e adaptadas para essa área de estudo. Então, a gente teve critérios e subcritérios, e com isso atribuímos notas a eles, né, com base nos levantamentos, depois na posterior validação disso aí em campo, né, onde a gente levou em consideração essas variáveis quanto ao uso residencial, uso misto ou uso de lazer, porque tem muitas casas que são só para período de veraneio lá, né? Quanto ao número de pavimentos, então, se ela possui um pavimento térreo, né? Ou 2 ou mais pavimentos. Quanto ao material de acabamento, se era de alvenaria, se era de madeira ou se era misto. Quanto ao estado de conservação, se estava em bom estado de conservação, estado moderado ou estado ruim, e as condições do entorno. Como a gente consegue observar, o distrito de Ernesto Alves ele não possui calçadas, né? Não possui uma rede de drenagem, as ruas lá não possuem nenhum tipo de revestimento. Então, isso foi algo que a gente analisou também. Dentro da etapa 4, então, ainda a gente fez essa realização desse levantamento de dados. Todas as informações elas foram inseridas dentro do QGIS, onde foi possível a gente calcular esse índice de vulnerabilidade, então combinar essas variáveis por meio de notas atribuindo a elas, e a gente tem vulnerabilidade alta, por exemplo, de 0 a 2, de 3 a 5, vulnerabilidade média, de 6 a 9, vulnerabilidade baixa. Na etapa 5, então, que consiste realmente no mapa de cadastro de risco, então, para isso, a gente teve essas classes de vulnerabilidade cruzadas com as classes de perigo, para a gente ter, então, como produto esses graus de risco, risco muito alto, o risco médio e o risco baixo. Como resultados, então, nós temos todo esse inventário de médias anuais que nós tivemos acesso. Então, 2002 registrou então a média pluviométrica mais elevada de 841 milímetros de precipitação. Em outubro de 2015, então, que a gente tem registros de Ernesto Alves, então teve uma média de 686 milímetros, né, então, com residências ribeirinhas que foram atingidas. O balneário, que o pessoal usa para recreação, foi totalmente submerso, então, constantemente ele é submerso pela questão da água, é inundado, então o rio ficou 10 metros acima do nível normal na presente data. Em junho de 2021, então, Ernesto Alves também teve registros de inundações e subas do rio, né? Então, a média foi de 291 milímetros anuais, onde o rio registrou 11,5 metros acima do normal. Aqui, em conversa também com os moradores, eles nos explicaram que a elevação foi muito rápida, então, o que dificultou para eles a evacuação de algumas regiões. Recentemente, então, em 2024, assim como no Rio Grande do Sul, né, Ernesto Alves também sofreu com as chuvas. Então, a média ficou em 684 milímetros anuais, né? Então, onde a gente registrou novamente episódios de inundação e perdas dentro do distrito. O rio chegou a 12,46 metros acima do nível normal. Em 2025, recentemente, então, foram registrados alguns novos eventos de inundação nas regiões mais próximas ao Rio Jaguarizinho. Então, o rio chegou a 13 metros acima do nível normal. Então, a gente consegue identificar
as residências que são constantemente prejudicadas com essas inundações. Nós temos, então, com base no modelo digital de elevação, um mapa de hypsometria, né, com as cotas mais baixas, as cotas intermediárias e as cotas mais elevadas da região do recorte do estudo. Nós temos o mapa do tempo de retorno, então, equivalente a 1 ano, das cotas 119 a 129, de 4,8 anos, a cota 129 a 131, e de eventos mais raros, né, de 67 anos, ali da cota 131 a 134. Quanto ao mapa de suscetibilidade, então, o perímetro que a gente analisou, delimitado a partir do mapeamento realizado com o drone, totalizou uma área de 462 mil metros quadrados. A área suscetível a inundações representa 53,75% dessa área analisada. E dentro dessa área suscetível, a gente tem 63 unidades habitacionais. A partir daí, a gente tem o desenvolvimento do mapa de perigo às inundações, classificados em 3 classes, como perigo baixo, que somam 28 residências, correspondendo a 44,44% das edificações, o perigo médio, que abrange 32 residências, correspondendo a 50,79%, e o perigo alto, que identifica 3 edificações dentro dessa área. Aqui é um exemplo de uma residência do mapa de perigo, dentro do mapa de perigo alto, né? Então, uma edificação que sofre a influência das águas do rio Jaguarizinho e de um arroio, de um afluente próximo, né? Então, que em períodos de inundação não consegue desaguar no rio principal, que é o Jaguarizinho, fazendo então que essas águas retornem e acabem se espalhando por essas áreas do entorno. Uma imagem do ano de 2015, atingindo a residência, e no ano de 2025, recentemente. Um trecho que dá acesso a essa residência, então, nas ruas Guilherme Miller e Rua do Rosário. Nessa região, então, ocorrem outros eventos de inundação, já ocorreram, então, que evidencia a necessidade de atenção quanto à evacuação das pessoas, né? Um trecho de perigo baixo, que a gente observa que existe um pontilhão nesse local, que mesmo durante os episódios que registram-se inundações em Ernesto Alves, ele não apresenta um transbordamento. Porém, a gente tem um outro problema, que é os alagamentos pontuais, né, que é devido a essa falta de ausência de um sistema de escoamento adequado, o que aumenta, então, essa exposição dos moradores, que muitas vezes, em conversa, lá nos relataram que eles ficam ilhados nesse local aí, por conta dessa falta de escoamento das águas. A gente tem, então, o nosso mapa de vulnerabilidade à inundação em Ernesto Alves, tá? Ele foi feito por meio da análise combinada dos fatores sociais e de infraestrutura. A nossa análise levou em consideração alguns os aspectos de vulnerabilidade, como as condições sociais, os padrões construtivos, a qualidade das edificações, o estado da infraestrutura das residências. Então, a gente teve como vulnerabilidade alta 9 residências, equivalente a 14,28% da área analisada, vulnerabilidade média 18 residências e vulnerabilidade baixa 36 residências. Temos, então, o mapa de cadastro de risco, né, onde ele foi classificado em 4 níveis, como baixo, médio, alto e muito alto. Então, essa categorização foi baseada nos fatores de características físicas das edificações, como a estrutura, a localização e as condições construtivas, a exposição dessas residências a eventos hidrológicos, então, de diferentes magnitudes, e a disponibilidade dessa infraestrutura urbana adequada. Como risco baixo, a gente tem esses locais que apresentam perigo e vulnerabilidade variáveis, então elas oscilam entre baixo e médio. O nível, apesar disso, né, tais áreas não estão totalmente imunes às cheias, né, então às inundações, podendo ser atingidas se esses eventos extremos aconteçam de ultrapassar a cota 132. Dentro desse nível, a gente encontra 19 residências, o que vale a 30,16% das 63 analisadas. E em risco médio, então, trata das áreas que já foram afetadas, né, por essas inundações, esses eventos anteriores, e a gente evidencia, então, essa vulnerabilidade moderada a elevada, né? Então, essas condições construtivas dessas moradias, embora sejam um pouco melhores que as do grupo de maior risco, ela ainda não é suficiente, então, para afastar 100% essa possibilidade, né, de danos recorrentes dessas inundações futuras. Dentro desse perímetro aí, desse quantitativo, nós temos 39 residências, o equivalente a 61,90% da nossa análise.
E em risco alto, então, corresponde a essas áreas onde a frequência das inundações é elevada, né? Então, atingindo repetidamente essas moradias. Então, elas caracterizam-se, né, por um padrão construtivo um pouco mais simples, né? Muitas vezes sem essas estruturas adequadas para resistir às cheias. Além disso, então, elas estão situadas num contexto de infraestrutura um pouco mais precária e próximas ao rio, né? Então, isso intensifica essa vulnerabilidade. São 4 residências que estão enquadradas como risco alto, o equivalente a 6,35%. Aqui é um exemplo de residência que está em risco alto, que é constantemente atingida, né? Então, a gente consegue identificar através da imagem aérea feita por drone a proximidade dela em relação ao rio Jaguarizinho, né? Então, que apesar dessa residência possui 2 pavimentos, né, devido a muitas vezes a velocidade que o rio sobe, nem sempre é possível evitar as perdas materiais, né? Então a gente conversou em todas as vezes praticamente que fomos lá com o morador e ele acaba tendo essa perda, né, de móveis ali da parte interna, porque ela é de uso misto, né? Então embaixo é um bar, em cima ele mora, mas ele acaba não ficando na residência, né? Por depois acaba ficando ilhado. Então é difícil evitar essas perdas dele todos os anos. E em risco muito alto, então, é uma moradia que está localizada numa área onde as inundações elas são frequentes, né? Ocasionam danos significativos na estrutura habitacional, quanto à infraestrutura do entorno. A edificação ela apresenta uma tipologia de construtiva mista, né? Então, sendo parte composta por alvenaria de pedra basalto, sem revestimento, e do nível superior em madeira. Aqui a gente tem a imagem dela atingida em 2015 e mais recentemente também em 2025 o estado atual dela, né? Então a gente consegue ver, né, que onde é atingida por essas inundações evidencia que a utilização de materiais muitas vezes mais resistentes, né, não é suficiente para reduzir essa vulnerabilidade. Quando nós trabalhamos com uma localização espacial que se apresenta como um elemento agravante dentro dessa situação. Então, nesse caso, a proximidade, né, em relação ao curso do rio, ela diminui significativamente, então, esse tempo de resposta frente à elevação do nível das águas, né? Então, tem esse impacto direto das cheias. Como considerações finais e recomendações, então, nós aplicamos uma metodologia, né, de caráter multidimensional, que a gente conseguiu contemplar aspectos distintos, como conceitos e aplicação de suscetibilidade, de perigo, vulnerabilidade e risco, né, a fim da gente compreender, então, de forma mais ampla, essa dinâmica das inundações na região. No que se refere à suscetibilidade, então, a gente conduziu a partir do inventário desses processos hidrológicos da área, em conjunto com o cálculo do tempo de retorno e a elaboração do modelo digital de elevação. Então, a gente conseguiu delimitar essa área suscetível à inundação. O perigo, então, ele foi classificado com os tempos de retorno dos eventos hidrológicos, né? Então, eventuais mais frequentes com tempo de retorno mais curto foram considerados com perigo alto, né? Exemplos com frequência intermediária classificados como perigo médio e os eventos mais raros, né, então com tempos de retorno mais longos, foram categorizados como perigo baixo. Quanto à vulnerabilidade, foi avaliado, então, considerando esses fatores socioeconômicos, construtivos e de infraestrutura, por meio de metodologias já aplicadas, né? Então, essa abordagem permite identificar essas áreas de maior risco social e estrutural. Quanto ao risco, então, foi obtido pela integração das informações sobre o perigo e a vulnerabilidade, então a gente identificou essas áreas mais expostas. As edificações que foram classificadas como risco muito alto, elas receberam as pontuações mais elevadas, né, indicando essa alta vulnerabilidade, especialmente aquelas mais próximas aos cursos d'água. A validação, então, confirmou, né, a validação desse mapeamento, então, confirmou a potencial aplicabilidade dessa metodologia no local. Então, a gente fez foi feita essa ocupação desordenada e a falta de drenagem aumenta esse risco de inundações. Então, há necessidade de pesquisas que sejam contínuas nessa região para aprimorar essas estratégias, né, de mitigação e planejamento. Quanto aos eventos de inundação, então, ainda falando de ocupação desordenada, nessas áreas que são mais suscetíveis, né, e sem planejamento, sem o conhecimento desses fenômenos hidrológicos, aumenta significativamente esse risco dessas inundações. Então, isso devido à proximidade dessas moradias próximas desses cursos d'água. Então, a pesquisa enfrentou também algumas limitações, né, devido principalmente a essa escassez de dados preliminares. Então, a gente teve pouco insumo técnico, né, para a elaboração desses mapas. Então, a gente foi trabalhando isso aí ao passar do tempo, criando esses mapas e registros, né,
com base em algumas coisas que já existiam, e a participação da população, da comunidade foi importantíssima, né, para dar esse pontapé inicial ali, para a gente ter esses registros, informações fotográficas, esse conhecimento da população para embasar esse nosso estudo. Então, isso demonstra também a resiliência, né, da população, quanto à comunidade, né, isso contribui significativamente, então, para a gente ter essa validação e aprimoramento dos nossos resultados. Dentro de um horizonte temporal de recomendações a curto prazo, a gente tem a implementação, né, de programas de educação ambiental em parceria com as secretarias municipais, que é aqui de Santiago, né? Então, Santiago retome o olhar para Ernesto Alves, a realização de campanhas educativas e capacitação dessa população, né, frente a essas emergências, né? Então, incentivar essa participação dos indivíduos nas decisões relacionadas a essa preservação ambiental. O principal seria orientar, então, num primeiro momento, a curto prazo, as novas edificações que não ocupem essas áreas de perigo alto e muito alto. A médio prazo, então, a gente poderia promover essa recomposição e reflorestamento das margens do Rio Jaguarizinho, criar áreas verdes públicas, então, para unir essa conservação de lazer e de turismo, já que é uma cidade, uma localidade voltada para isso também, né? Aplicar soluções que sejam baseadas na natureza, então, para restaurar esses ecossistemas, né, esses recursos, mas de forma sustentável. E a longo prazo, né, melhorias estruturais em drenagem, saneamento urbano, construir diques em pontos críticos que sejam específicos, né, e fazer parte, usar o material que já foi desenvolvido nessa pesquisa, como o modelo digital de elevação, né, para essas abordagens serem multidisciplinares, né, para planejar essas intervenções. Então, a experiência da pesquisa, né, desenvolvida em Ernesto Alves, ela revela essa compreensão dos riscos de inundação na região, através dessa metodologia integrada, né, de campo e laboratório, identificou e delimitou, né, essas áreas de maior risco. Isso proporciona uma ferramenta que seja estratégica para a tomada de decisões por parte do poder público, né? E essa iniciativa ela fortalece a conscientização socioambiental da comunidade, então promove esse entendimento das dinâmicas dos fenômenos de inundação e oferece esses dados técnicos, né, essenciais para as ações de prevenção e mitigação. Uma vez que quando a gente vai até o local e sempre comenta sobre isso, principalmente com aquelas residências que são atingidas rotineiramente com essas inundações, a gente tem a sensibilidade de entender a pessoa que acaba tendo que reconstruir a sua vida a todo ano. E isso, em conversa com eles, a gente nota, né, digamos, esse senso de querer ficar ali, de não ter para outro lugar para ir, mas ter que recomeçar a vida sempre quando acontecem esses eventos, né? E isso já foi, essa pesquisa, então, ela já está na ciência, por exemplo, assim, de pessoal da Prefeitura aqui de Santiago, então a gente já em conversa muitas vezes com os secretários de obras aqui, já levou demandas de Ernesto Alves para a Prefeitura de Santiago, então a ideia é que realmente isso que isso saia do papel para realmente ajudar o pessoal de Ernesto Alves. Trago aqui minhas referências do estudo que nós nos baseamos e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.